Amigos que participam da caminhada do Portal Plural, bom dia. Neste sábado, com muita alegria, levamos a vocês a figura de um jovem. A figura de um jovem que tem toda uma vinculação via familiar com a história de Santa Rosa, mas que também tem toda uma projeção marcante com o futuro das ações que acontecem e podem e vão acontecer em Santa Rosa. Estou falando de Lucas Carpenedo. Aqui, vocês estão, é bom saberem, estamos aqui nesse espaço que é da empresa Carpenedo e Companhia Limitada, e que esse rapaz, né, esse jovem, filho do Valdir e da Cristina, né, é parte, junto com os irmãos dele, claro, integrante dessa estrutura admirável, que já tem uma caminhada marcante em termos de resultados e que cada vez mais vai sendo assumida, eu diria, a participação da nova geração. E o Lucas, que é o irmão mais velho do trio da Cristina e do Valdir, que está aqui para permitir a nossa entrevista. Lucas, um prazer Bom tê-lo dia, aqui no Vicine. Portal Bom Plural. dia, ouvintes do Portal Plural. Um prazer estar aqui com vocês. Ok. Eu fiz questão, amigos que estão nos acompanhando, vim aqui com o Antônio, né, que o Antônio é nosso técnico aí para poder captar qualificadamente som e imagem, né? Eu fiz questão de vir aqui hoje porque eu, pela minha condição de ter sido prefeito umas par de vezes, né? Para quem não sabe, eu fui prefeito 5 vezes de Santa Rosa. Então, eu nos últimos 40, 50 anos, eu estou em Santa Rosa há 50 anos, mas logo depois que eu cheguei já, através do convite de Antônio Carlos Borges, eu passei a integrar o governo municipal, sendo secretário de governo. Então, de 77 para cá, de uma forma ou de outra, eu estive vinculado à história de Santa Rosa. Eu quero dizer para vocês que eu pude perceber, e eu tenho percebido, e até hoje, eu tenho uma ideia da evolução das famílias, da evolução das empresas, de todo o processo, eu diria assim, dinâmico da vida socioeconômica de Santa Rosa. E certamente eu posso garantir a vocês, porque quando fui prefeito a primeira vez, Lucas, teu pai, Valdir Carpenedo, foi presidente do Conselho de Desenvolvimento de Santa Rosa. Então, lá, nos idos de 1988, 89, teu pai já estava na luta, né? Digamos, da política empresarial, mas muito articulado com a política também administrativa da cidade. Ele, na ocasião, foi com ele, pelo conselho, e nós, eu, prefeito, que conseguimos trazer, primeiro, o governo Simão, tá? O Pedro Simão, com toda a sua equipe, estiveram em Santa Rosa governando o município aqui por 2 dias, e 2 anos depois, já no governo de Alceu Colares, trouxemos Alceu Colares para cá também, e de igual forma, se permitiu, vamos dizer, decisões importantes que tiveram repercussão nas décadas seguintes, em função dessa articulação do Conselho de Desenvolvimento, junto com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, e na época o deputado Erani Miller, que era o nosso deputado estadual, né, do MDB, vinculado ao governo Simão, ajudou também nessa articulação. Então, fico curioso, né, porque vejo o Lucas, ainda muito moço, né, já aqui também ocupando espaços, por delegação, evidentemente, do Valdir, da Cristina, e com, evidentemente, o consentimento dos irmãos, né, já tocando em frente ações. Como é que tu te sentes, Lucas, sendo, vamos dizer, o sucessor de um monstro, né? Todo mundo sabe que o Valdir é uma figura, é um craque aí, que teve e tem uma influência enorme como visão de negócios e principalmente como comprometimento de buscar coisas boas, não só para a empresa ou para as empresas que ele dirige, mas num sentido mais amplo para a comunidade. Como é que tu te sentes nessa condição de, quer queira, quer não, já sucedendo essa grande figura que é Valdir Carpenedo? Bom, bom dia, Vicine. Para mim é uma grata função, né? É uma alegria poder estar nessa função,
Eu escolhi voltar para Santa Rosa, trabalhar aqui, trabalhar nas empresas da família, né, que não é necessariamente uma coisa que todos os jovens que estudaram comigo, são da minha época, fizeram. Alguns foram e quiseram ganhar o mundo. E eu acho que desde cedo eu quis trabalhar junto com meu pai, né, e grata surpresa foi que deu certo. Para mim, trabalhar com ele, eu gosto do teu elogio, muito moço, mas eu tô há 16 anos em Santa Rosa, depois que eu me formei. Então eu Um voltei jovem experiente já. já com cabelos brancos. 16 anos já que eu tô em Santa Rosa após eu concluir o ensino superior, e tô há 16 anos aprendendo com ele no dia a dia, né. A melhor forma da gente crescer e aprender é com bons professores, entendendo como funciona, estando perto, isso é muito importante. Então, no início para mim foi muito difícil, porque vinha essa pressão, vinha essa cobrança, bom, mas tu vai suceder, tu vai vir para essa função, para isso, e muito novo, com 23 anos. Então no início a pressão era grande e eu sentia, hoje já é uma coisa extremamente natural para mim, fiquei 16 anos aprendendo como é que é, apanhando, vitórias e derrotas, apanhando um pouco, a gente aprende como é que é a lida. Vou dizer para vocês que estão nos acompanhando, o Valdir, o pai dele tem fama de ser meio durão, né, de ter posição muito firmes, às vezes quase chega, não vou dizer grosseira, mas assim, muito determinadas. Como ele é como pai, né? Eu sei porque como prefeito, às vezes ele vinha lá e quando ele tinha convicção, ele brigava de forma muito veemente para modificar uma coisa que ele julgava que seria mais pertinente, mais interessante para a cidade. Como é que ele é, digamos, mais na intimidade? Ele quebra o pau também aqui ou ele é um pouco mais light com a relação pai e filho, no caso só, né, integrante da empresa? Não, não, como pai ele é muito tranquilo, mas ele repete essa questão, assim, quando tá errado, quando faz mal feito e tá mostrando, assim, que não tem cuidado com o fazer, ele realmente ele fica Ele irritado. engrossa. Ele engrossa, ele diz: "Ó, vamos lá, quem se dispôs a fazer tem que ter o compromisso de fazer bem feito". Mas ele é igual o tempo inteiro, só que às vezes a pessoa pega só num período, mais forte e vai achar que é aquilo ali. Como todo mundo tem seus Claro, períodos claro. mais tranquilos, e o período que está mais instigado a fazer um puxão de orelha. Perfeito. Amigos que estão acompanhando, agradeço a todos os patrocinadores que permitem que o Portal Plural se comprometa e continue elevando na intenção do nosso Luciano, né, Zorzan Andreola, nosso líder, as coisas boas de Santa Rosa e a região para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo. Você, além dessa tua interação aqui na empresa, tu tens atuado, digamos, nessa área da política comunitária, em alguma outra ação, em alguma outra função? Sim, faz alguns anos que eu participo junto com o Sinduscom, fui presidente, agora sou vice-presidente. Um abraço aí para o presidente, para o Betuel e para toda a nossa diretoria, né. Participei da CISAP, participo do Clube do Rota e participo dos conselhos de desenvolvimento, conselho de meio ambiente, né, muito relacionado a coisas que me interessam, que eu acho que eu posso contribuir. Então, talvez o pessoal vai me achar longe do clube de futebol ou do sojão, de alguma coisa assim, mas eu procuro, eh, investir o meu tempo comunitário em coisas que eu posso agregar. Não adianta eu não entender nada de tênis e querer assumir a presidência do clube de tênis. Então eu tô muito mais focado em coisas que eu posso dar uma colaboração técnica do que eu conheço, que eu entendo bem e que eu acho que pode progredir. Perfeito. Eu quero dizer que é interessante essa pergunta, porque em Santa Rosa, amigos que nos acompanham de outros municípios, outras regiões, temos aqui a força do voluntariado muito forte. E essas entidades, como ele citou, Sinduscom, os clubes de serviço, outras entidades, eu que fui prefeito várias vezes, eu sei da força dessas entidades para tocar grandes projetos em frente, né? As próprias Feira Soja, o Hortigranjeiro, que são eventos também que são vitrine, não é? Para a gente mostrar a força do nosso trabalho, participam e, digamos, acontecem mercê da presença dessas lideranças empresariais
de instituições, não é, que acabam assumindo de forma extremamente comprometida, eu diria quase apaixonada, e fazendo nessas entidades e nessas ações comunitárias, às vezes, o mesmo empenho, aplicando o mesmo empenho que fazem na própria empresa que eles têm a responsabilidade de dirigir. Mas, Lucas, recentemente eu tive informação de que você foi um pouco além. Viajou com outras lideranças aí da comunidade para a China. Certo. É a primeira vez que tu vai para a China, e qual foi a tua impressão, a tua primeira impressão da China? Porque eu sei que o meu filho Leonardo foi, e ele voltou assim, de queixo caído, pai, aquilo é uma loucura e tal e tal. Qual foi a tua impressão, a tua primeira impressão sobre a China como essa figura monstruosa que é? Assim, a viagem foi sensacional. A gente foi num grupo, numa viagem de negócios, que foi startada pelo Sinuscom Caxias do Sul, e acompanhou alguns Sinuscom da região metropolitana. Fomos daqui de Santa Rosa, o presidente do Sinuscom, o Betuel, eu, o Talvani Engroff, o Zílio da Sulnet, a Tarciane e 3 amigos argentinos. Foi uma viagem assim, ó, sensacional. Nos encontramos lá, entendemos o que é a China, que é muito grande, né, grande mesmo, e ela é muito semelhante ao Brasil em algumas coisas. Por exemplo, se você conhece o Brasil só chegando em São Paulo, é uma impressão de Brasil. Se você chegar no Brasil através do Nordeste, é outro Brasil. E aí a gente tem as diferenças culturais dentro do Brasil, da mesma forma que tem na China. A China tem nas suas capitais, nas suas grandes cidades, é uma potência que está 20 anos na nossa frente. Eles estão enxergando coisas, estão fazendo muito além. Então, quem vai lá e volta para contar, conta e as pessoas ficam assim, não, mas não pode ser tudo isso. Eu ouvia também e não acreditava que seria tudo aquilo que a gente viu lá. Então, tem desde altíssima tecnologia, o que está na fronteira da inovação tecnológica, né? Estou enxergando no dia a dia, e tem também a China mais interiorana, que é atrasada, que ainda tem aquela agricultura de subsistência, que ainda tem muita pobreza, muita dificuldade. Não é só maravilha, não é só ela é uma China de contrastes muito grandes. Mas a parte que a gente foi olhar, que é a parte negocial, empresarial, a gente conseguiu ver também empresas mais desenvolvidas e empresas menos desenvolvidas. Desde empresas que exportam da China para o mundo com menos tecnologia do que a gente tem nas empresas aqui do Distrito Industrial, que tem calandras, cortadeiras, dobradeiras mais antigas, com menos capacidade. Até empresas que estão surfando, como eu disse, o auge da tecnologia, né? Com um centro de distribuições 100% automatizado, 100 pessoas, um centro de distribuição escuro, né? Eu visitei uma fábrica da Zoomlion através da Mantomac, um abraço lá para o Pedro, para o Ganso e para o Ricardo, que me proporcionaram isso, que 95% do processo produtivo é feito por robôs. E após a intervenção humana, o robô vem conferir se o humano fez o aperto certo, colocou a peça na posição correta e depois libera. Que coisa. Então a gente vê coisas assim bem avançadas lá, e o que está na crise da tecnologia eles não deixam a gente ver. Eles deixam ver o que é comercial. A gente sabe que tem parte da pesquisa mais avançada. E assim, o que muito chama a atenção é a quantidade de gente. Por exemplo, Guangzhou, que foi o local da feira, da Canton Fair, tem 22 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões e meio. O dobro do Rio Grande do Sul. É quase 2 Rio Grande do Sul numa cidade. Né? A fábrica da Zoomlion que eu visitei em Changsha tem os mesmos 11 milhões de habitantes em uma cidade. Então, o que eles têm de infraestrutura de logística, que tem a velocidade, é impressionante, porque essas 11 milhões de pessoas precisam ter mobilidade. Aí a gente vê, por exemplo, transporte de materiais, não é com caminhão, é trem, é navio, só transporta no caminhão a coisa pequena, né? Carros nas cidades. 95% dos carros na região metropolitana das grandes cidades são elétricos. 95%. É difícil ver um carro a combustão. E mais difícil é ver um posto de combustível. Que coisa, hein? Exatamente. Mudou muito rápido. Sim. Digamos, daquilo que tu viste lá, de tudo que você viu nesses quase 20 dias que você esteve com a equipe lá, quais seriam os tópicos
inovadores que de lá poderiam ser aplicados aqui em Santa Rosa? Eu acho que assim, uma das Na coisas... mobilidade, por exemplo. A mobilidade depende muito de infraestrutura urbana, de investimento. Mas uma coisa que eu percebi lá que me chamou muito a atenção, que não demanda tanto investimento, é que a China tem câmeras de segurança por tudo. Você saiu do quarto do hotel, no corredor, no elevador, saiu para fora, todo o tempo você está sendo filmado. Olha, E as câmeras de rua, elas têm reconhecimento facial, então você consegue a pessoa quiser localizar aquele rosto, localiza em qualquer lugar, por onde foi, por onde passou. Isso nos deu uma sensação de segurança, tanto é que nós caminhamos por Pequim, que é a capital da China, Beijing, à noite, 11h30, meia-noite, com o celular na mão, sem problema nenhum, sem ninguém nos abordar, com a maior sensação de segurança. Ninguém olhou feio, a gente não viu falar em furto, roubo, crime. Isso é muito, nos deu a sensação de muita segurança, muita limpeza. Tanto é que a pena, a multa para quem jogar papel no chão ou jogar lixo no chão é equivalente a R$ 3.000. E como você está sendo filmado o tempo inteiro, né, a gente vai vê ser assim, pego. não tem sensação de insegurança. Jogou um papel no chão, foi filmado, em pouco tempo já chega alguém ali, já te autua e vai dar um jeito de pagar. Então a ideia do Eu nosso acho que assim, a questão de segurança e digitalização das informações é fantástico, né? Então, vamos dizer, a ideia do nosso prefeito Anderson Mantei de ampliar a rede, digamos assim, de câmeras na cidade, está dentro de uma filosofia, né, que lá Deus está dando certo, está dizendo que com esse sistema de vigilância por câmeras passa essa sensação de segurança, espantando o malvado também, né? Claro. Certamente aqui também, que já temos bons índices, né, de tranquilidade pelo serviço que é feito pelas forças de segurança e mesmo a própria segurança privada, que também dá um apoio marcante nesse sentido, pode melhorar ainda mais. Toque em frente, prefeito. Então tá, a ideia é boa e fecha com o que está propondo aqui o Lucas, no sentido de aproveitar a tecnologia de lá para as coisas, tornar a vida nossa ainda melhor aqui em Santa Rosa. Pô, Lucas, foi bom falar contigo, viu? Da mesma forma. Quero te dizer, assim, é importante, nós que vivemos nessa terra, eu já há mais de 50 anos que erradiquei aqui, passou a ser a minha terra aqui, né? Eu que já alcancei meus 80 anos, né? Então a gente tem toda uma sedução, tem toda uma visão afetuosa para a nova geração. Aquela que de alguma forma vai permitir que essa terra, que é tão especial para nós, esse pedaço de Rio Grande, esse pedaço de Brasil que nós habitamos, ela possa continuar sendo positiva, possa ser construtiva e que dê destaque às coisas boas. O teu recado final aí, Lucas, para a comunidade empresarial e os amigos, a nova geração de Santa Rosa aí, que como tu tem o compromisso de cuidar e cuidar muito bem da nossa terra. Vicine e ouvintes do Portal Plural, quando a gente viaja e sai da cidade, sai daqui, a gente começa a ver o que nós temos de bom e o que pode melhorar. E a gente vê as nossas potencialidades e as nossas fraquezas. Então, sim, hoje a gente pode ver que Santa Rosa está num momento excepcional. A questão da segurança, muito bom. As equipes de segurança como um todo têm trabalhado para nos deixar muito tranquilo, né? E a cidade está num momento de prosperar, de acreditar, de um trabalho que veio feito de anos, né? Porque não é de uma hora para outra que tu vira a chave e a coisa sai funcionando. É um trabalho, como foi feito na China há 40 anos, para enxergar um crescimento, uma sustentabilidade para gerar esse desenvolvimento social e econômico da cidade. E nós estamos hoje colhendo frutos dessas decisões que vieram dos anos vindouros, né? E hoje a gente vê como nós estamos desempenhando bem, estamos acima da média nacional, da média regional, né? Então hoje o nosso potencial é gigantesco. Nós demos um primeiro start para melhorar nossa condição e aí depois disso a gente vai ter mais fortalezas para atrair mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida. Ok. Muito obrigado, Lucas. Eu quero dizer, nesse instante, que eu me sinto feliz de estar vivendo nessa terra que tem
pessoas, né? E eu levanto os olhos e digo, obrigado, meu senhor, por termos pessoas como Lucas Carpenedo, integrante dessa empresa Carpenedo e Companhia Limitada, que tem feito da sua atividade, digamos assim, oferta de empregos, mas acima de tudo, geração de riqueza. A riqueza que pode ser multiplicada, possa ser repartida, e dessa forma sermos uma comunidade progressista, uma comunidade que sinta essa verdadeira paixão em caminhar em frente, de continuar prosperando. E se prospera através da inteligência e através do trabalho. Então, boa sorte a todos e obrigado por participarem dessa caminhada do Portal Plural, sempre procurando levar as coisas boas dessa terra a todos os amigos aqui da nossa região, do estado e do país e até da vizinhança. Grande abraço e ótimo final de semana a todos.